porque nós vamos aqui em Hebreus, capítulo 11, versículo 11, que a fé é o firme fundamento que se espera e a prova das coisas que não se vê. Então, falar de fé é interessante. É algo que nós precisamos todos os dias estar adorando ao Senhor. E Jesus, ele fala o quê? Que tamanho que tinha que ser a nossa fé? Que tamanho tinha que ser a nossa fé? É do tamanho do grão de mostarda ou é como um grão de mostarda? Como que tem que ser a nossa fé? Como um grão de mostarda ou do tamanho do grão de mostarda? Como que tem que ser? Tamanho. Do tamanho ou como? Eu acho que é como. Também acho que é como. Não. Abra aí. Eu acho que é do tamanho. Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 17. Vamos ler do 14 em diante, para os irmãos entenderem a passagem. É sobre essa passagem que nós vamos falar nesta noite. Aonde? Mateus, capítulo 17 e o versículo 14. Podemos ler? Todos acharam aí? E quando chegaram à multidão, aproximou-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tende misericórdia do meu filho, que é lunático, e sofre muito, por muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxemos aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondeu e disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-o aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino saiu. Então os discípulos, aproximando-se dele, de Jesus em particular, disse: por que não podemos nós expulsá-los? E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé, ou por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Senhor Deus meu Pai, te louvamos, te agradecemos por esta palavra, que vinha, Senhor, de encontro à necessidade de cada coração, de cada vida, para que cada um de nós saia deste lugar abençoado, em nome de Jesus. Amém? Tem alguma Bíblia aí que falou do tamanho? Essa daí é a NVI, né? Essa para nós vermos essa mensagem, tem algumas Bíblias, quais Bíblias que tem a versão, a NVI, a linguagem de hoje, né? Que substitui como por o tamanho, mas no original é como e não o tamanho, né? No original, aqui tem algumas Bíblias, só tem a linguagem de hoje, a NVI, e como outras palavras eles colocaram de outra forma, né? Principalmente a linguagem de hoje. Mas para nós analisarmos esse texto é interessante, porque eu falei como e do tamanho. É porque muitas vezes a pessoa nunca lembra do como, só lembra do tamanho. Mas quando Jesus ele expressou essa mensagem, né, nos originais,
Ele dizia como em grão de mostarda. Então, o que nós precisamos? É por isso que nós não podemos pegar um versículo isolado e usar ele. Nós temos que entender o texto. Ou seja, aqui havia um jovem lunático. E o que o pai trouxe? Trouxe aos discípulos. E os discípulos oraram por ele, não aconteceu. Oraram e nada aconteceu. Mas quando Jesus chega e ora pelo menino, na mesma hora o menino é curado. Ele expulsa o mal e na mesma hora o menino sai. Então, qual é o propósito que os discípulos eles ficaram se perguntando? Por que nós não conseguimos e Jesus conseguiu? É por isso que falar de fé é interessante. Não tem coisas que nós olhamos e dizemos, mas eu não consigo. Por que ele consegue? Eu pedi e não aconteceu, mas ele pediu e não aconteceu. É porque quando falamos de fé, nós falamos muitas vezes daquilo que nós vamos apresentar a Deus. Então os discípulos eles ficaram com aquilo na mente. Não perguntaram em público, mas quando chegaram em particular, eles perguntaram, Senhor, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Por que nós não conseguimos fazer nada com aquele menino? O que aconteceu? O que aconteceu conosco? Por que eu não consegui? O que Jesus disse? Por causa da vossa pequena, ou em algumas traduções, por causa da vossa incredulidade. Então entenda que eles não conseguiram fazer, por quê? Porque a fé deles era o quê? Pequena. É por isso que nesse texto, não tem como você assemelhar do tamanho do grão de mostarda. Você vai falar assim, mas que tamanho tem que ser minha fé? Porque o grão de mostarda, naquela época, o próprio Jesus disse que era a menor de todas as sementes. A menor, quase não dá para ver na palma da mão. Então se Jesus olha para os discípulos e diz assim, sabe por que vocês não conseguiram? Por causa da vossa pequena fé. Porque a fé de vocês foi pouca, foi pequena. Não conseguiram acreditar no potencial que vocês tinham. Isso que é interessante. Quando Jesus fala que eles tiveram pequena fé, porque eles não estavam acreditando em si mesmo. E sabe uma das coisas que muitas vezes nós não conseguimos alcançar? Sabe por quê? Porque deixamos de acreditar que nós somos capazes de fazer. A nossa pequena fé naquele momento, não tivemos êxito. Pedimos, mas por causa da pequena fé não alcançamos nada. É por isso que em João, capítulo 5, e o versículo 4, tem um versículo que é muito interessante. João 5, 4. Que diz assim, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. A minha fé. A sua fé. Mas como que a nossa fé ela está? É por isso que não é o tamanho, é como. Como que a tua fé está? Porque depende dos acontecimentos
a nossa fé ela é abalada. Depende dos acontecimentos, a nossa fé muitas vezes, sabe o que acontece com ela? Ela até desaparece. Depende dos acontecimentos, perdemos a esperança, até perdemos tudo. Só que a Bíblia diz que a vitória que vence o mundo é o que? A nossa fé. É por isso que como que está a nossa fé? Como que está a sua fé hoje? Como que está a sua certeza, as suas convicções? Como que ela está? Daí o que Jesus ele faz? Ele faz uma comparação. Ele diz assim, olha, por causa da vossa pequena fé. Mas se você tiver fé como um grão de mostarda. Se você tiver fé como? Ele faz uma comparação da fé que os discípulos tinham com o grão de mostarda. E essa comparação que ela é interessante. Quando você compara as coisas. É por isso que todas as vezes que eu não consegui ter êxito em alguma coisa, sabe por que ela já foi? Por causa da minha pequena fé. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comparar por que eu não consegui, para mim poder fazer o que? De entenda que o mais interessante é que nessa passagem aqui fala da comparação que os discípulos aprenderam. Porque até aquele momento eles não conseguiram. Mas depois eles começaram a fazer e a conseguir. Então é essa comparação que é interessante. Se fosse para você comparar a sua fé hoje, no que você iria comparar a sua fé? Ah, hoje, olha, minha fé é porque tem dias e dias. Mas hoje, nesse exato momento, ou durante o dia, como que você comparou a sua fé? Ou será que você viveu sem fé o dia inteiro? Ah, não vou conseguir nada, não vai dar nada certo, não tem jeito, não tem como, já está tudo perdido. Sabe o que nós precisamos mais nos dias de hoje? É exercitar a nossa fé. Mas exercitar o que? Exercitar como? É por isso que quando ele diz que a fé daqueles discípulos devia ser como um grão de mostarda. Porque se ele fosse como um grão de mostarda, o que diz? Eles poderiam dizer para este monte e nada seria impossível. Não é isso que diz a palavra? Que nada seria impossível. Tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Nada. Então a comparação que ele faz, sabe por que ele queria exercitar a fé dos discípulos? É porque você pegando um grão de mostarda, ele era o que? A menor de todas as sementes. Então a primeira coisa que Jesus ele mostra para os discípulos, o que eles precisavam fazer, é ver o que? Não o tamanho, mas o potencial. Muitas vezes nós não analisamos o tamanho. Entenda que a minha fé não precisa ser grande. A minha fé, ela precisa ser potente. Ela tem que ter o que? Quando eu orar, quando eu determinar, quando eu falar, ela tem que acontecer. Então o que Jesus queria fazer a comparação é o que? É que eles olhando para aquele grão de mostarda, se ninguém conhecesse a árvore depois que ela brotasse, você ia dizer,
essa semente não vai produzir o quê? Uma árvore pequenininha assim. O potencial dela é pouco. E é isso que muitas vezes nós precisamos entender. Que cada situação existe um potencial de fé diferente nas nossas vidas. Que cada situação nós precisamos ver como nós precisamos usar a fé naquele momento. De que maneira eu tenho que me impor naquele momento? De que maneira eu tenho que orar naquele momento? De que maneira eu tenho que me colocar naquele momento? Eu tenho que olhar e ver que em mim há um grande potencial de fé para eu alcançar tudo aquilo que eu preciso. As pessoas precisam ver em você? Não. Mas você precisa ver. Porque a sua fé deve ser como um grão de mostarda, a menor de todas as sementes. Mas na hora que você planta ela se torna uma grande árvore. Ela se torna uma grande árvore. Então, quando Jesus ele diz assim para os discípulos: olha, é por causa da vossa pequena fé. E ele mostra, ele compara para o grão de mostarda, ele é pequeno. Mas a hora que você planta na terra, aplica, vê o potencial, ela se torna uma grande árvore. É porque Jesus estava tentando dizer: olha, não é se demonstrar a sua fé. Você tem que começar o que? A aplicar ela, colocar ela em prática, se colocar. Porque muitas vezes achamos que não vamos conseguir, achamos que não vamos ter, achamos que não vai dar certo. Sabe por quê? Porque muitas vezes não aplicamos a nossa fé. Ficamos com medo de ser rejeitado, com medo de não dar certo, com medo de ser envergonhado, com medo de não alcançar. Então o que fazemos com a nossa pequena fé? Não aplicamos. Não vamos lá tentar fazer. E o que Jesus estava tentando dizer que como um grão de mostarda, por quê? Porque a hora que plantava ele se tornava uma grande árvore. Então o que Jesus estava querendo dizer: olha, não é o tamanho da sua fé, mas é como você vai aplicar a sua fé em cada situação, em cada momento. Porque tem momento que nós temos que dizer: eu tenho fé que vai acontecer. Tem momentos que nós temos que determinar, aplicar. E é isso que muitas vezes falta para cada um de nós. A aplicação da nossa fé. Hoje você teve o dia inteiro. Aonde você aplicou a sua fé? Aonde? Sabe que mais nós ouvimos de pessoas? Ah, vocês não têm mais fé. Não, cadê a sua fé? Não, ninguém tem mais fé. Mas muitas vezes a fé que vence, a vitória que vence o mundo é o que? A nossa fé. Se eu quero ser um vitorioso deste mundo, se eu quero vencer todas as dificuldades e todas as barreiras, eu tenho que começar a aplicar a minha fé. E mesmo se na primeira tentativa eu não conseguir, eu não posso desistir. Eu tenho que aplicar o quê? De novo. E de novo. E de novo. Até eu conseguir. Até eu conseguir. E muitas vezes é isso o que nós não fazemos. Não queremos muitas vezes sacrifício. Queremos tudo de mão beijada, como diz o ditado. E sabe que essa palavra Jesus está querendo dizer para mim e para você que devemos aplicar a nossa fé. Se nós não conseguimos hoje, pergunte para Deus o que você precisa fazer. Pergunte para Deus por que você não conseguiu ainda. Pergunte para Deus aonde você tem que aplicar a sua fé. Converse com o Senhor, Senhor, mas aonde?
Por que não deu certo? Mas essa pergunta é como as dos discípulos. Não é com revolta, não é com ira, não é com murmuração, é com conversa, com diálogo. E sabe o que atrapalha nós muitas vezes? É que nós pedimos algo hoje, não acontece. Nós nos iramos e nos revoltamos com Deus. Em vez de nós conversarmos, dizer, Senhor, aonde que eu errei? Por que não deu certo? O que eu preciso fazer para que amanhã venha dar certo? Senhor, me mostre. Senhor, fala para mim o caminho, aonde que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer. Fala comigo. É isso que muitas vezes não nos colocamos a fazer. Abra aí a sua Bíblia em Marcos capítulo 4. Marcos 4. É como um grão de mostarda, e quando semeias na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeada, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de maneira que as aves dos céus podem aninhar-se debaixo das suas sombras. Entendeu? Porque ele fala como uma semente de mostarda, ela foi semeada e ela se torna uma grande árvore, e ela faz abrigo a todas as aves, ou seja, então ela consegue crescer. O que Jesus estava tentando demonstrar que a nossa fé, ela tem que ser o que? Gradativa. Ela tem que ter um crescimento dia após dia. A fé que eu tinha ontem não pode ser a mesma fé que eu tenho hoje. E amanhã não pode ser a mesma fé de ontem, de hoje. A nossa fé tem que ser o quê? Crescente, como o grão de mostarda, que você planta e ela floresce, cresce. Mas sabe o que mais acontece em nossas vidas? O que eu mais vejo pessoas dizer, sabe o que é? Antigamente eu tinha fé, hoje eu já não tenho mais. A minha fé, olha, quando eu me converti, a minha fé era, mas hoje, então começamos errado. A nossa fé hoje, depois de anos de crente, tem que ser maior que a fé quando nós começamos. E por que está errado? Porque quando nós começamos, sabe o que nós mais fazíamos era o quê? Ler a palavra, ouvir pregação, escutar sobre a Bíblia, ouvir sobre a Bíblia, falar sobre a Bíblia, se interessar sobre a Bíblia. Em Romanos 10, 17 diz o quê? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se a nossa fé hoje é menor que a antes, é porque nós deixamos de aplicar ela aonde ela pode crescer, que é através do que? Da palavra de Deus. Como que está a minha fé hoje, comparada ao tempo da sua conversão? Será que ela está melhor, maior, ou será que ela está menor? Como que ela está? É isso que nós precisamos do que? Entendemos. É por isso que aqui, ó, em Marcos, você está em Marcos. Abre aí. Capítulo 11. E o versículo 21. E Pedro, lembrando-se, disse:
Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse: tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Então os discípulos, Senhor, aquela figueira que o Senhor amaldiçoou secou. O que Jesus disse para ele? Tendes fé em Deus. Tendes fé em Deus. Aonde você tem colocado a sua fé? Será que é em Deus? Tudo Deus prepara, tudo Deus dá, tudo Deus faz? Ou será que alguns aí dizem assim, se não for trabalhar, Deus não vai dar nada para você não? A fé, a Bíblia diz assim que Jesus disse, tende fé em Deus. Comece a acreditar que Deus ele pode fazer na sua vida. Comece a aplicar a sua fé aonde? Em Deus. Eles perguntam assim, mas como? Olha aí, o que aconteceu? Ele disse, tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Então o que eu preciso fazer? Será que a minha fé está firme em Deus? Será que eu tenho fé em Deus realmente? Será que a minha fé ela está firme no Senhor? Como está a sua fé? Será que ela está inabalável? Não, eu tenho fé em Deus. Eu creio em Deus. Não. Deus vai fazer, eu tenho certeza. Não, mas não estou vendo, mas eu já estou vendo. Eu já estou vivendo isso. Muitas vezes é isso que nós não fazemos. Não temos fé em Deus. A primeira coisa na dificuldade, na luta que perdemos casado, qual é? A fé em Deus. Deus me abandonou, Deus me deixou, Deus não fez nada por mim. Orei e Deus não me ouviu. Qual foi a primeira coisa que você perdeu? A fé em Deus. O que Jesus disse para os discípulos quando ele se admira da figueira ter secado? Tenha fé em Deus. Porque se você tiver fé em Deus, tudo aquilo que você disser vai acontecer. Vai acontecer, mas você tem que ter a fé aonde? Deus. Alguém consegue ver Deus? É por isso que a fé é invisível. Eu tenho que crer naquilo que eu não vejo. Isso é usar a fé. É por isso que a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus é por fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque primeiro eu tenho que crer que Ele existe. Eu já estou exercendo a minha fé. Eu tenho que crer que Ele existe. E este é o interessante. Será que você tem colocado a sua fé em Deus? Será que realmente a sua fé está no Senhor? Abra aí o Evangelho de Lucas. Capítulo 17. Em versículo 3, que diz assim: olhar por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia ter contigo dizendo: arrependo-me, perdoa-me.
Disseram então os apóstolos ao Senhor: Senhor, acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: desraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela te obedecerá. Então entenda que somente no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Mateus ele faz a comparação do grão de mostarda. Como? Só que o mais interessante, sabe qual é? Porque ele usa dois contextos diferentes. O primeiro contexto do grão de mostarda, sabe qual era? Conseguir fazer aquilo que eu não fiz. Ele chega até Jesus e diz: eu quero fazer o que o Senhor fez, por que eu não consegui? E Jesus olha para eles: por causa da sua pequena. Só que quando Jesus ele começa a falar sobre o perdão, que você teria que perdoar o seu irmão 7 vezes por dia, se ele viesse pedir perdão para você, você era obrigado a pedir perdão. Os discípulos chegou: Senhor, nessa área nós temos pouca fé. Meu irmão vai pecar 7 vezes no mesmo dia, e se ele pedir perdão, eu tenho que perdoar ainda. Ah, Senhor, acrescenta a nossa fé. E não é assim diante de alguma situação que nós vemos? Se a pessoa peca uma vez, você perdoa 2, 3 no mesmo dia, ainda bem se for na mesma coisa. Mas que Jesus disse: se ele vir pedir perdão para você, perdoa. Mas entenda que os discípulos, nessa situação, eles acharam uma situação difícil de fazer, porque tinha que ter muita fé. E eu entendi algo, que muitas vezes a fé não é somente para conquistar coisas, não é somente para me ganhar coisas. Eu tenho que ter muita fé também para aprender a perdoar as pessoas. Porque aqui eles estavam pedindo fé, de Senhor, é difícil isso daí, Senhor. Aumenta a nossa fé não alcança isso daí não. Perdoar 7 vezes no mesmo dia, a mesma pessoa, a nossa fé não vai alcançar não, aumenta a nossa fé. Então entenda que neste versículo ele estava pedindo para Jesus aumentar a fé deles. Porque eles queriam fazer o que Jesus estava dizendo, mas eles olhavam neles e não viam capacidade para fazer. Daí Jesus compara o quê? Como um grão de mostarda. E ele disse que eram para eles fazer o quê? Se eles tivessem fé como um grão de mostarda, eles iam dizer para uma moeira seca: ou precipita-te no mar, na mesma hora ela ia se lançar. Então ele faz o mesmo comparativo, mas em uma situação diferente. É porque ele queria demonstrar para cada um de nós que sem fé é impossível agradar a Deus. Que sem fé não conseguimos ir em lugar nenhum. É por isso que muitas pessoas não têm fé. Por quê? Porque eles não querem perdoar pessoas. Eles não querem realmente cumprir essa palavra. Então sabe o que eles falam? Eu não consigo. Mas será que você já pediu para Jesus aumentar a sua fé para você conseguir? Ou você não quer conseguir? Entenda que em nenhum momento os discípulos disseram: Senhor, é difícil isso. Senhor, não dá para fazer. Senhor, não tem como. Eles apenas olharam para eles e viram a dificuldade e disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. Senhor, aumenta a nossa fé. Acrescenta. E sabe o que eu entendo? É que em muitos lugares, em vez de eu pedir fé para Deus, para Ele acrescentar, eu já digo que não tem jeito.
em muita situação, em vez de eu pedir, Senhor, está difícil, mas acrescenta a minha fé para que eu venha conseguir. Acrescenta a minha fé para que eu venha alcançar. Sabe o que eu digo? Não. Isso eu não faço, não. Desse jeito? Não, desse jeito eu não faço. E muitas coisas até que a palavra está mandando nós fazermos, mas nós achamos que é uma dificuldade, mas nós não oramos e dizemos, Senhor, acrescenta a minha fé porque eu quero fazer isso, mas hoje eu não estou conseguindo, mas acrescenta a minha fé que eu quero fazer. Não oramos para Jesus pedindo acrescenta a nossa fé. Porque muitas vezes não queremos aplicar a nossa fé naquela situação. É por isso que ele usa de novo o exemplo do grão de mostarda. Tem que aplicar a fé. Pode ser uma coisa difícil de acontecer. Pode ser algo que não tem jeito. Mas se você quiser aplicar a sua fé naquela situação, você pegar uma pessoa que odeia você, que não gosta de você, que pirraça você todos os dias, que te humilha, que só faz coisa errada, que te critica, que te aponta, e você dizer, Senhor, acrescenta a minha fé, mas eu vou conseguir perdoar essa pessoa todos os dias. Acrescenta a minha fé, porque eu vou conseguir. Eu quero aplicar a minha fé nessa situação. O que Jesus ele estava tentando demonstrar aqui, sabe qual era? É que tem alguma situação que eu aplico a minha fé. Como eu quero ganhar um carro, vou orar para Deus me dar um carro, vou ter fé, eu vou aplicar nisso. Eu quero ter uma casa, eu vou aplicar a minha fé, que eu vou ganhar uma casa. Eu quero um emprego, eu vou aplicar a minha fé, que eu quero ter um emprego. Mas quando diz em relação a perdão, eu não quero aplicar a minha fé. Não, perdoar o quê? Essa pessoa aí não tem vergonha na cara, essa pessoa não vai trabalhar, não faz nada, tem que ficar perdoando ainda. Não vou fazer isso. Sabe por quê? Porque nós não queremos aplicar nossa fé nessa situação. Eu achei esses dois exemplos muito interessantes, sabe por quê? Porque um mostra aquilo que eu queria fazer, mas não consegui fazer por causa da minha pequena fé. E a outra situação, Jesus fala, tem que ser assim. Eu digo, não, mas isso eu preciso que a minha fé seja acrescentada para eu poder conseguir fazer. Querer fazer é uma coisa, conseguir fazer é outra. Só que tem coisas que eu também não quero fazer. Tem coisas que eu vejo que é para fazer e digo, não vou fazer. Não quero fazer. Não, se tiver que fazer assim, não quero. Mas é nesta hora que a nossa fé ela parece tão pequena, tão pouca, que eu tenho que dizer, Senhor, aumenta a minha fé, porque eu vou aplicar ela em toda essa situação e eu vou conseguir vencer todos esses desafios. Eu vou conseguir vencer. Mas muitas vezes não queremos, não aplicamos, então não conseguimos vencer. Como que está a sua fé mediante as pessoas? Mediante a perdoar, mediante a não guardar ódio, mediante a não guardar rancor, não ter mágoa, não ter inveja. Como que está? Como que está essa situação? Como que realmente está? Como que ela está? Comece a aplicar a sua fé. E não somente naquilo que você quer ter, mas naquilo que você quer ser. Porque aplicamos muito a nossa fé naquilo que nós queremos conquistar, mas aplicamos pouco a nossa fé naquilo que nós queremos nos tornar. E esses dois exemplos ele é muito interessante. Porque um era para conseguir, o outro era para se tornar, ou seja,
Ninguém se torna uma pessoa boa, tem que ter fé. Ninguém se torna uma pessoa que perdoa, tem que ter fé. Por que ter fé? Porque quando você perdoa alguém, na verdade você não queria perdoar, mas você usa a sua fé para demonstrar aquilo que você está sentindo é real, mas aquilo que você acredita é invisível. E a fé é isso. É quando dentro de mim eu quero muitas vezes gritar, xingar, ou até mesmo agredir a pessoa, mas dentro de mim eu digo, eu vou usar a minha fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu estou vivendo algo que não é fé, mas eu vou aplicar ela agora. Então eu mudo e digo, eu te perdoo. Você está perdoado, eu te abençoo. Então você usa o que? A sua fé. Então comece a usar a sua fé. É que nem aqui em Mateus, capítulo 21. Versículo 20 diz assim: e os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo, como secou imediatamente a figueira? Jesus respondendo disse, em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não só farei o que foi feito à figueira, mas até este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Ou seja, quando falamos de fé, falamos do nosso potencial. E eu citei esse versículo só para você poder entender, sabe por quê? Porque nós já sabemos qual é a vitória que vence. É a minha e a sua fé. Então eu vou ser derrotado neste mundo, sabe por quê? Se eu não tiver fé. Eu só vou ser derrotado neste mundo se eu não aplicar a minha fé. Se eu não colocar a minha fé em Deus. Se eu não olhar para mim e dizer, não, mas em mim há uma capacidade para vencer, para conquistar e para ter, porque o que eu preciso é somente usar a minha fé. Usar a minha fé. O que eu quero que você entenda nesta noite, que há um grande potencial sobre a sua vida. Mas você precisa começar a usar a sua fé. É essa vitória que vence o mundo. A sua fé. Comece a aplicar ela na sua vida. Comece a aplicar ela na sua vida financeira, na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, na sua vida material. Comece a aplicar ela em todas as áreas da sua vida. Aonde você foi e não conseguiu, aplique ela novamente. O que você fez de errado e precisa fazer certo, aplique nessa área. Comece a aplicar. Comece a fazer como o grão de mostarda. É como diz aquela palavra, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele nunca vai conseguir florescer. E é isso muitas vezes a semente de mostarda. Se ela não cair na terra, ela tem que morrer para depois ela começar a produzir. Isso é interessante, sabe por quê? Porque se muitas vezes a nossa natureza humana, se muitas vezes a vontade da nossa carne, ela não morrer, não vai florescer, o homem com fé, o homem com certeza, o homem com decisão. Então entenda que muitas vezes é necessário que o que eu quero fazer morra, para eu poder exercer a minha fé. Porque é o que vai vencer o mundo. O que vai vencer o mundo é o que? A minha e a sua fé. Não, mas eu não estou conseguindo. Então está faltando fé. Está faltando aplicar ela em algumas áreas. Mas eu tenho certeza que você vai começar a aplicar. Você vai começar a colocar ela. Você
vai começar a colocar em prática, olhar para você e dizer, não, o que está faltando é fé, então eu vou colocar fé aqui, eu vou vencer. Porque a vitória que vence o mundo é a minha fé, então eu vou vencer. E começar a acreditar que em você há um grande potencial para vencer toda e qualquer circunstância. Porque quando ele falou de fé em Mateus, ele diz o quê? Que nada vos será impossível. Quando ele fala de fé da figueira, ele diz ter fé em Deus. Porque se você acreditar, você pode fazer o quê? Todas as coisas. Determinar a tua palavra. Então comece a acreditar no poder da sua palavra. Eu termino aqui. Mas sabe por que nós não acreditamos no poder da nossa palavra? Porque nós prometemos uma coisa hoje e não cumprimos ela amanhã. Nós mesmos desacreditamos as nossas palavras. Nós mesmos nos colocamos para baixo. Porque dissemos, eu vou fazer, eu vou ir, tal hora eu estou aí, ó, estou chegando. E nada acontece. E a Bíblia diz aqui, que diz em Marcos, o que? Se tiverdes fé, aplicai-la. Tudo aquilo que vos disser vai acontecer. Mas se eu não consigo honrar nem a minha palavra, como que a minha palavra vai produzir fé em alguém? Vou produzir fé em mim mesmo. Se eu falo que vou fazer hoje, não faço. Se eu marco um compromisso tal horário, eu não honro o compromisso. Roubei minha palavra. Mas só deu a palavra. A palavra não serviu de nada. Então como que eu vou conseguir aplicar ela numa oração? Como que eu vou conseguir aplicar ela em uma determinação? Como que eu vou conseguir aplicar ela em algo que eu quero alcançar? Comece aí a nossa fé. Comece em nós honrarmos todos os nossos compromissos, nos horários, no momento certo. E ninguém duvidar da nossa palavra. Não, marca tal hora, vem outro. Não, é a minha palavra. Vou começar a aplicar e cumprir. Porque eu sei que a hora que eu determinar, algo sobrenatural vai acontecer. Porque há poder nas minhas palavras. Há poder quando eu falo, há poder quando eu determino, há poder quando eu digo que vai acontecer. Descubra o poder da sua palavra. Não use ela em vão. Use ela para fazer algo extraordinário. A hora que você determinar, você vai ter uma certeza. Eu determinei, está determinado. Vai acontecer. Você não retira a sua palavra. Você não retrocede. Você não fala que é engano. Você diz, não. Se eu falei da palavra, em nome de Jesus vai acontecer. Porque eu tenho fé que tudo aquilo que eu determino aconteça. Porque eu tenho fé em Deus. E tenho certeza, Deus, Ele vai fazer todas as coisas por mim e vai fazer por você. Amém? Que as palmas voltem na Deus ao Senhor.